Salve galera do xadrez, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, né, vamos jogar aqui uma partida contra um jogador marroquino, um jogo realmente interessante, né, para jogadores que estão no rate um pouco mais baixo, 800, 700, 1000, tentar pegar a visão, né, de como funciona basicamente esse rating e não cometer certos erros simples, bestas, que eu vejo que muito jogador acaba cometendo, certo? Então vamos aqui para a partida, certo? E já agradecendo a todos os novos inscritos aí, agradecendo a toda a rapaziada, a todo o pessoal aí que gosta do canal. Vamos aqui com E4, o jogador faz E4, eu faço peão E5, o jogador faz cavalo F3 e eu faço cavalo F6, abrindo a defesa Petroff. Essa defesa aqui com as peças negras, ela é muito boa. Poucas pessoas utilizam, eu acho intrigante, eu acho que as pessoas não utilizam por causa desse cavalo F6 aqui. Por quê? Aqui é uma coisa que eu tenho, eu imagino que seja isso. A pessoal não usa a Petrov porque esse cavalo aqui é meio esquisito. Saca? Você entrega peão, captura peão, ou então, sei lá, é esquisito deixar peão cair. Eu sinto que os jogadores têm medo de jogar Petrov. De alguma forma parece que eles não querem essa baguncinha de tomada de peão e tal. Tem que ter decoradinho cada lance aqui para não cometer uma gafe maior ou algo assim. Porém, o que eles não percebem é que a Petrov é uma das defesas mais sólidas que tem de peças negras. Dá pra você jogar ela tranquilinha, assim, tipo, ela não é uma coisa complexa. Só o começo mesmo aqui, com algumas tomadas de peão, algo assim, que você vai ter que ter uma noção maior, assim, de jogo. Mas é uma defesa muito sólida, é uma defesa muito boa. Eu recomendo a Petroff para jogadores de 1500, 1600, assim, que é muito bom, entendeu? Pega a visão da tomada de peão, de controle central com as peças negras, eu acho muito forte, certo? Beleza, aqui o jogador faz bispo E2, inclusive aqui já começa a ser ruim, esse bispo E2 não é muito bom aqui, né? O computador aqui nessa posição ele fala que o melhor lance é cavalo capturar E5, no caso o cavalo toma aqui, né? Aí que ele faz E2 aqui, eu também achei meio paia esse E2, né? Eu poderia ter tomado aqui esse peão, porém, nessa posição eu resolvi tirar cavalo C6 aqui com a ideia de proteger o peão central, né? Por que que eu não tomei? Por que que eu não fui agressivo aqui? Eu falei assim, quer saber? Não, de boa, vamos jogar tranquilo, porque a forma mais tranquila é o que vai fazer você subir de rating. Isso eu garanto pra vocês. Entende? Se vocês forem muito afobados, pegar peão, for na loucura, acaba saindo das teorias das aberturas, né? Então, deixa pra você ser afobado, maluco, assim, quando você tiver um rating maior, já tiver entendimento melhor das posições. Quando você tiver, assim, 600, 700, 800, 1000 pontos de rating, 1200, vai fazer o básico das aberturas, né? Que é você liberar as peças e fazer o rock. E tentar evitar sair desses temas de princípios do xadrez, né? Beleza, aqui o jogador fez D3 e eu faço agora peão D5 aqui, tentando abrir o centro logo. E também, né, tirando o sufoco das peças negras, né, começando a liberar mais peças com mais facilidade, tendo um jogo melhor. Bom, nessa posição ele captura e eu venho com o meu cavalo aqui, captura em D5. O jogador faz o pequeno roque e agora eu jogo o meu bispo em D6 aqui, protegendo toda a posição. E isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, essa posição desse bispo aqui. Parece esquisito, né, que ele ficou fechado pelo próprio peão, seria até bom ele nessa posição. Porém, aqui é pro futuro. Esse lance do bispo aqui é pro futuro. Por quê? Em algum momento eu vou subir esse peão e esse bispo vai ficar o rasante aqui, entendeu? Sem falar que esse bispo ele protege a casa de C7 aqui, então é muito bom, tá ligado? Vale muito a pena. Bom, aqui ele solta peão pra D4. E aqui eu resolvo capturar. Inclusive nessa posição não era ruim subir aqui. Eu acho que era até melhor pensando bem. Talvez fosse até melhor subir isso aqui. Mas eu falei, não, quer saber? Vamos tomar aqui o peãozinho, né? E aqui ele vem com o cavalo. E aqui eu capturo o cavalo dele aqui, com o meu cavalo. Ele vem com a dama e nessa posição tem algumas armadilhas interessantes. Por exemplo, ele está ameaçando a tomada aqui e tomar o meu cavalo aqui, certo? Porém, nessa posição eu faço o pequeno roque entregando o meu cavalo, certo? Vamos supor que ele tome aqui. Se ele tomar aqui, ele leva o tático besta e cai a dama toda, né? Ele leva cheque aqui com o bispo, é forçado a tomada e aí cai uma dama inteira. Então nessa posição você que é jogador de 1.700, não, de 1000 pontos para baixo, 1000 pontos, até um pouco para cima, né, 1100, 1200, você tem que começar a pegar a visão desses táticos, porque esses táticos eles vão aparecer em algum momento para você nesse rating, nessa faixa de rating. Você vai ver um cavalo solto, você vai ver um peão solto, você vai no desespero para pegar com a dama. E aí quando você vê, você pega com a dama, você tá levando esse tático aqui feio, né, que é, querendo ou não, é um tático feio, triste,
né, de perder dama de forma muito besta, né? Então tem que tomar muito cuidado nessas posições de jogo, né? Porque senão acaba seu jogo de uma forma muito fácil. E como é que você pega a visão? Como é que você consegue ter essa visão de entender esses lances só de olhar? Cara, treino de tática. Com treino de tática, você evolui seu jogo de uma forma muito rápida. E aí você consegue ter a visão desses táticos aqui. Assim que você bate o olho, você já sabe o que está acontecendo. Por exemplo, vamos supor que eu esteja de brancas aqui. Nesse momento aqui, eu já sei que possivelmente tem um ataque aqui, certo? Em algum momento. Então, beleza. Trocou, trocou, peguei. Assim que ele pegou, aqui eu já sei que esse bispo pode chegar aqui. Tá vendo? Antes mesmo de eu tomar aqui, por exemplo. Certo? Aqui ele toma. Então aqui eu já tenho a noção que aqui eu posso me ferrar nessa posição, né? Beleza. Então você tem que ter a visão do tático antes dele acontecer uns 2, 3 lances antes. Você tem que ter a noção de que aquilo pode acontecer. Entendeu? Bom, beleza. Aqui, né? Pequeno rock. O jogador ele não tomou, ele foi esperto. Ele não tomou, ele jogou bispo em D3 aqui, né? Atacando a posição de H7. E aqui eu tiro o meu cavalo, né? Recuo o meu cavalo novamente para a posição, uma posição boa, né? Que eu considero F6 uma boa posição para o cavalo. E ainda protejo o peão de H7, ao mesmo tempo deixo o meu cavalo centralizadinho, bonitinho aqui, né? Num ponto bom. E ao mesmo tempo, de novo, eu deixo o tático acontecer, só que dessa vez é mais direto, né? Então ele tem que tirar a dama dessa posição. Então ele tira a dama para H4. E nessa posição ele tá ameaçando uns ataques muito fortes aqui nessa posição, né? Então aqui tem que tomar muito cuidado. Aí você deve estar se perguntando, caraca, os jogadores de 500 pontos, porque o jogador tem 571 pontos, né? Tá jogando bem até, né? Não tá podre assim, ele não perdeu nenhuma peça, não perdeu posição, a dama dele tá ativa, bispos, cavalo pode sair, torre chegar, tá bem o jogador, né? Exatamente, o jogador tá bem. Não tá jogando mal. Tá ligado? Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Tem muito jogador de 600 pontos, 700 pontos, 800 pontos. Eles não jogam mal, sabe? Porém, o que falta para esses jogadores é a malícia da tática, entendeu? Por que o jogador de 700, 600 pontos não sai desse rating? Por causa da tática, só por isso. Ele perde por causa de tática, entendeu? Por isso que eu pego no pé aqui para os jogadores de nível mais baixo, né, de 1000 pontos, até 1200 e 300, na verdade todos os jogadores, né, mas eu pego mais no pé para jogadores de 800, 900 pontos, estudar tática, né? Você vai pegar, vai entrar lá no Chess Tempo lá, vai estudar por dia 20 exercícios, né? Isso não dá nem meia hora por dia de estudo. E, cara, garanto pra vocês que em uma semana você já vê efeito nisso. Em uma semana você sobe uns 100 pontos, assim, brincando. Você vai conseguir enxergar certos táticos que você não enxergava antes, né? E, cara, o que é meia hora pra você do seu dia, cara? É quase nada, entendeu? Meia hora. Às vezes você gasta meia hora lá no Instagram, vendo no Reels do Instagram ou do TikTok, por exemplo. Então, ao invés de você gastar meia hora no TikTok e no Instagram, faz esses 20 exercícios de tático pra você ver como você vai sentir o maior prazer ganhando no xadrez. Você vai ficar muito feliz. Você vai falar, cara, tô ganhando no xadrez, eu sou gênio do xadrez. Você vai se sentir grandão. Isso é bom, vai ganhar uma dopamina do xadrez. É melhor ganhar dopamina de xadrez do que dopamina de menina rebolando no TikTok, tá ligado? Bem melhor. Bom, beleza, aqui. Ah, isso aqui é importante. Deuses da defesa. Isso aqui é muito importante pra vocês, cara. Isso aqui é muito importante. Eu falo assim pra vocês, cara, vocês estão jogando de peças negras, vocês têm que ser bom na defesa, mano. Vocês têm que ser muito bom na defesa. Então, uma nova lição pra vocês aqui. Lutem pra aprender defesa. Por conta própria mesmo. Entendimento de defesa no xadrez, principalmente quando você tiver com as peças negras, principalmente com as peças negras. Entendam a defesa, que é muito importante, tá ligado? Porque quando você for subindo de rating, isso vai ser muito importante pra você segurar, manter posição, aguentar tranco, né? Que pode ser que o jogador esteja melhor, mas se você defender bem, ele erra e você pode pegar a posição, entendeu? Então aqui tinha muitos lances que poderiam ferrar as peças negras. Por exemplo, vamos supor que eu faça esse peão para não deixar mais esse ataque aqui acontecer, beleza? Bom, aqui ele pode simplesmente fazer um sacrifício aqui. É possível. Obviamente aqui as peças negras têm vantagem com esse sacrifício, mas, olha isso aqui. Um jogador de 600 pontos de rating joga isso aqui de forma tranquila com as peças negras? Não joga. Porque a dama vai ficar dando cheque, vai ter um incômodo muito forte na posição de cavalo, chegando aqui nessa posição para trocar os cavalos, ele leva mate aqui, entendeu? Então, um jogador de peças negras aqui, de 600, 700 pontos de rate, esse cara pode se ferrar muito nesse tipo de posição. Não é tão simples assim, entendeu? É uma parada um pouco complexa. E o que isso quer dizer? Cara, eu jogo bem. Eu deixaria o cara tomar ali o sacrifício, eu consigo defender isso aqui tranquilamente, entendeu? Mas e um jogador de 600 pontos consegue? Essa que é a ideia. Então, evitem esses tipos de lance para não deixar esses tipos de sacrifício aqui, certo? Bom,
Outro lance que poderia acontecer é, vamos supor que eu faça um lance medíocre. Vamos dizer que eu faça, sei lá, peão aqui nessa posição para liberar bispo. Ou bispo nessa posição também. Pode ser bispo aqui também, certo? Beleza. Ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Jogar esse bispo aqui, certo? Nessa posição. Aí, por exemplo, vamos supor que aqui eu faça um lance tosco, tipo torre aqui. Aqui eu perco na hora, ó. Aqui ele ataca, certo? Eu tomo aqui, cheque, entra na posição. O jogo já tá totalmente afundado, né? Não tem mais o que fazer aqui. Aqui já não tem mais o que fazer. Ou então, nessa posição aqui, eu, ao invés de deixar aqui, eu tento defender. Vamos supor que ao invés de eu tirar a torre, eu tento defender esse ataque aqui H7. Bom, aqui cai bispo, cai cavalo inteiro na posição. Entendeu? Então, tem lances aqui que podem complicar muito essa posição, entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado nessa posição. Tanto que eu lembro que eu até pensei um pouco aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo eu pensei. Pensei um minuto aqui nessa posição pra ver qual seria o melhor lance possível. E o melhor lance G6 aqui, é um bom lance. Não é o melhor lance, mas é um bom lance aqui, né? Joga bem nessa posição, dá pra fazer uma gameplay legal. E aqui ele joga bispo, né, em H6. E aqui eu tiro a torre, tranquilinho. E ó como tá tudo defendido. Ó como o negócio ficou tudo defendidinho. E aqui ele faz esse sacrifício aqui. E é aquilo que eu falo pra vocês, né? O cara já tava de olho nos sacrifícios do bispo aqui. Entendeu? Ele já tava de olho nesse sacrifício. Ele queria fazer esse sacrifício. E se ele faz esses sacrifícios na loucura, é porque dá certo nesse rating. Entendeu? Esse sacrifício aqui é totalmente errado, né? Não tem nem discussão, né? Você sacrificar aqui em G6 o bispo, não faz nem sentido você fazer algo assim. Isso aqui não existe, né? Isso aqui é algo que não faz sentido mesmo. Beleza, bom, aqui eu capturo com o meu peão de F. Aqui nessa posição ele tá totalmente ganho para as peças negras, só jogar certinho. O jogador joga cavalo D2 e agora eu jogo bispo fazendo sacrifício. Inclusive esse tático aqui é muito bonito, né? Você fala, porra, sacrificou o bispo aqui? Como assim, mano? Me explica isso daí. Esse bispo sacrificado aqui, ele é interessante. Por muitos motivos, né? Por exemplo, aqui ele dá um cheque aqui nessa posição, porém ele poderia ter voltado aqui para trás, né? Isso é algo possível também de ser feito. Porém aqui tem muitos táticos que eu posso utilizar a meu favor. Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu poderia tirar para cá, por exemplo, nessa posição. Não vai recuperar minha peça, mas o ataque das negras fica muito bom aqui, né? E também tem outros táticos interessantes, por exemplo, aqui, ao invés dele ir com a dama, né, que era o certo, ele foi com o rei dele, piorou toda a posição. Aqui quebrou o jogo dele de vez, não tinha muito o que ele fazer aqui nessa posição, é que ele vacilou, né, ele tinha que ter ido com a dama ali. E aí ele não foi, beleza, tudo certo. E aqui eu jogo o cavalo dando cheque nessa posição, duplo. Ele não pode tomar com a dama porque o bispo está protegendo toda essa posição aqui. E simplesmente ele tira o rei dele pra esta posição. Inclusive, se ele tirasse o rei dele pra cá, ele ia levar uns ataques muito chatos aqui nessa posição. Por exemplo, cairia aqui primeiro. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Não, acho que o lance certo, talvez. Cheque aqui, talvez. Bom, não sei qual seria o melhor lance aqui, mas eu lembro que eu tinha pensado nos lances aqui. Agora eu não vou lembrar qual foi. Mas beleza, ele não fez. Ele fez H3. Aqui eu tomo ele, o bispo dele de H6 aqui, dando o cheque descoberto. Então aqui a posição do nosso adversário aqui já é muito, muito, muito complicada mesmo. Na verdade já acabou, né, o jogo, na verdade. Mas beleza. E aqui ele faz o peão, né, pra tentar proteger essa posição toda. Porque ele não pode jogar aqui nessa posição, senão ele leva cheque. Ele leva duplo, né. E ele também não pode tirar o rei pra trás, né, porque senão cai dama. Então ele tem que defender de alguma outra forma. Ele defendeu usando o peão, G4 nessa posição. E aqui eu simplesmente dou cheque com o bispo. Novamente, ele não pode jogar aqui, né? Foi o que ele fez. Ele jogou aqui e aqui ele levou o duplo maravilhoso do cavalo, atacando a dama e o rei dele, cheque duplo. Aqui ele captura o meu bispo e cai inteiramente uma dama aqui, né? Dando cheque, já ameaçando a posição. Inclusive aqui, ó, coluna dominada, o rei dele tá ficando encurralado. Então ele não consegue vir pra esse lado aqui, né? Não tem como ele vir pra essas casas aqui, fugir de alguma forma, é impossível, por causa da torre. E ao mesmo tempo aqui eu tô pressionando com a dama junto com o cavalo, né? Então, cheque primeiro, ele desce, agora eu subo meu peão para H5, ele protege a casa que seria o mate aqui nessa posição, e aqui simplesmente eu subo meu rei. Eu acho que não era muito bom ter subido o rei não, acho que nessa posição aqui eu poderia ter, sei lá, dobrado as torres aqui, sei lá qual era o melhor lance aqui, mas beleza, tirei, ele jogou a torre dele nessa posição, entregando ali, né, a torre dele, né, o cavalo captura. E aqui ele leva checkmate com a minha dama, fechando toda a posição. Aquilo que eu falei, né? Coluna fechada. Pra cima não tem como ir porque a dama tá bloqueando a posição. Pra baixo também não tem como ir porque
A torre bloqueia a linha inteira aqui de posicionamento. E simplesmente o jogo acaba dessa forma, né? Um jogo contra o jogador do Marrocos, né? E novamente, né, cara, os jogadores de 600, 700 pontos, eles não são ruins. Eles não são ruins, porém, por eles faltarem, vamos dizer assim, tática para eles, né? Experiência tática, eles acabam cometendo essas pequenas gafes, né? De entregar bispo, entregar uma peça inteira de forma muito besta. Isso acaba sendo meio triste, né? Eu lembro que quando eu fui desse rating aí, eu entregava também peças assim. Mas é aquele negócio, né? Se você gastar meia hora por dia treinando tática, com toda certeza absoluta, você sai dos 600 pontos de rating, sobe para 800, 900 rapidinho. E quanto mais tempo, vamos dizer assim, se você estudar um mês inteiro, 30 minutos por dia, 30 dias, durante 30 dias, 30 minutos por dia, eu garanto para vocês que vocês pegam mais de 1000 pontos tranquilamente de xadrez, estudando apenas 30 minutos de tática todo santo dia. Garanto que vocês sobem para os 1000 pontos rapidinho, não é algo impossível, entendeu? E assim vocês vão conseguir entender os conceitos de xadrez de forma bem mais aprofundadinha, isso é bom, que você melhora seu jogo, certo? Tamo junto aí, agradeço a vocês aí por acompanhar. É nós aqui, a nova saga tá aí, ó, vindo à tona. É nós, tamo junto, agradeço. Solta aquele like aí pra fortalecer. Tamo junto, partiu. Próxima partida.